Você já se perguntou por que a ferida mais profunda, aquela infligida pela sombra de outro, pode ser a porta de entrada para um poder que poucos seres humanos sequer ousam nomear? A maioria das pessoas, ao olhar para a devastação deixada pelo encontro com o narcisismo predador, vê apenas ruínas e dor, uma paisagem desértica da alma. O mundo fala sobre trauma e superação, mas ignora a alquimia invisível que ocorre no mais íntimo do ser, no cadinho psíquico do empata, depois que a máscara do narcisista finalmente cai, revelando o vazio por trás do reflexo. O que poucos entendem é que esse vazio, essa dor, não é o fim, mas o catalisador brutal para a criação de algo raro, uma soberania da alma que inverte a lei natural das relações humanas. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos eu vou te mostrar a única chave simbólica que Carl Jung descreveu para trancar a porta dos manipuladores para sempre. Uma técnica de ancoragem da alma que impede a projeção futura. Carl Jung, o mestre dos símbolos e da profundidade, nos ensinou que o encontro com a sombra, seja a própria ou a projetada no outro, é a prova de fogo do indivíduo. A relação com a escuridão alheia, especialmente a escuridão cristalizada do narcisista, é, na verdade, um fogo purificador, um catalisador violento para a sua própria luz interior, forçando a integração do que estava fragmentado. E sim, um desses catalisadores já está operando, de maneira silenciosa e subversiva na sua vida, te forçando a reconhecer a escuridão, não a do outro, mas a sua própria incapacidade de delimitar o seu complexo de salvador, o seu desejo inconsciente de ser preenchido pela plenitude que você teimava em negar em si mesmo. Quando eu revelar a natureza exata desse poder raro, você vai entender por que o sofrimento que você atravessou não foi um castigo cósmico, mas uma iniciação severa ao templo da sua individualidade. Hoje você vai descobrir, primeiro, como o ciclo narcisista cria o supersentido empático, forjando uma sensibilidade que se torna uma arma de discernimento. Segundo, as 3 estratégias arquetípicas para integrar o lobo na ovelha, ou seja, como incorporar a assertividade e a frieza necessárias sem perder a essência da compaixão. E terceiro, a solução final para transformar a vulnerabilidade patológica em uma armadura psíquica impenetrável, baseada na totalidade do self. Ao final deste vídeo, vou revelar o que o narcisista realmente perde, de forma irrecuperável, quando o empata finalmente encontra sua totalidade e desperta este poder raro. O encontro entre o empata e o narcisista é a dança arquetípica entre a plenitude e o vazio. É a manifestação, na superfície da vida diária, do eterno conflito entre o ser e a sombra. O empata, por sua natureza, é a encarnação viva do princípio da conexão, da capacidade de ressonância com a alma do mundo, um canal aberto para o inconsciente coletivo. O narcisista, por outro lado, é a personificação da inflação do ego, uma fortaleza sem conteúdo, uma superfície polida que reflete, mas nunca absorve, nem gera luz própria. A atração inicial, essa sintonia fatal, não é um erro do destino, mas uma necessidade psíquica profunda, um chamado inconsciente para que ambas as partes confrontem o que lhes falta. O empata projeta no narcisista a força e a autossuficiência que teme manifestar, enquanto o narcisista suga do empata a vida, a autenticidade e a profundidade emocional que lhe foram negadas no processo de cristalização do seu próprio ego fragmentado. Essa relação é o cadinho alquímico onde a alma do empata é forçada a entrar no estágio da nigredo, a escuridão, a putrefação da antiga identidade. A fase da idealização é a projeção da ânima ou do ânimos em sua forma mais luminosa, vestindo o narcisista com as qualidades do self que o empata busca. A desvalorização subsequente, o descarte,
o gaslighting constante, servem a um propósito inconsciente e cruel: quebrar o espelho da ilusão. A dor é o fogo que consome a persona falsa do empata, aquela máscara de bom moço ou boa moça que precisava de aprovação externa e validação através do sacrifício. A dor da traição, do reconhecimento do abismo que o outro representa, é o ponto de virada, o momento em que o empata é forçado a parar de olhar para fora, buscando a redenção alheia, e começar a olhar para dentro, para o seu próprio centro. Carl Jung era claro: a sombra não é simplesmente o mal, mas o conjunto de qualidades reprimidas que o ego não aceita. Para o empata patológico, a sombra muitas vezes contém a agressividade, a raiva justa, a capacidade de dizer não e, crucialmente, o discernimento frio. O narcisista, atuando como sombra projetada, força o empata a vivenciar a escuridão de forma tão intensa que o empata não tem escolha senão integrar o que foi reprimido. O poder raro que nasce disso não é o superpoder de sentir mais, mas o superpoder de filtrar o sentir, de usar a intuição não para absorver, mas para delimitar e proteger o self. Pense no arquétipo do curador ferido. O empata entra na escuridão por ser ferido, mas ao atravessá-la, ele não volta apenas curado, mas transformado em um guardião. Essa transformação passa por 3 pilares arquetípicos, essenciais para a integração do lobo na ovelha, para que a compaixão seja temperada pela assertividade e pela soberania psíquica. O primeiro pilar: o desenvolvimento do eixo ego-self frio. O empata, antes do encontro com o predador, opera predominantemente a partir do self, mas com um ego fraco, permeável, que não consegue sustentar os limites. O narcisista tem um ego inflado e um self atrofiado. O poder raro adquirido pelo empata reside no fortalecimento do ego em serviço ao self, transformando-o em um filtro. Esse ego, que antes era uma esponja, torna-se um diamante. A frieza aqui não é a ausência de sentimento, mas a capacidade de observação desvinculada. Jung nos lembra que a consciência nasce da separação. O empata aprende a separar a emoção do fato, a intenção da performance. Ele desenvolve o que chamo de olhar de Janus, a divindade com 2 faces, capaz de olhar simultaneamente para dentro e para fora. A face voltada para fora lê a intenção sutil, o padrão de exploração, a máscara social. A face voltada para dentro verifica a ressonância dessa leitura com o próprio self, perguntando: isso ameaça minha integridade? Antes, o empata usava a empatia para sentir a dor do outro e tentar curá-la. Agora ele usa a empatia para prever a dor que o outro causará e preventivamente afastar-se. Esse é o primeiro estágio do poder raro, a transmutação da vulnerabilidade em vigilância, a inteligência emocional transformada em inteligência estratégica. É a incorporação da serpente alquímica que se morde a cauda, compreendendo o ciclo destrutivo e se recusando a reiniciá-lo. O segundo pilar, a integração da sombra assertiva, o lobo. O empata, em sua forma arquetípica, tende a rejeitar a agressividade. A raiva, a indignação, a assertividade cortante são banidas para a sombra, vistas como não espirituais ou más. O narcisista, por outro lado, opera quase totalmente a partir da sombra: manipulação, agressão passiva, projeção. Ao ser abusado, o empata é inundado por uma raiva tóxica e destrutiva. O poder raro consiste em não projetar essa raiva de volta para o narcisista, vingança, mas internalizá-la e utilizá-la como energia psíquica para construir muros. Essa raiva é, na verdade, a energia do limite. A integração do lobo significa que o empata agora pode morder quando necessário, não por maldade, mas por preservação. Jung falava do processo de individuação como a aceitação da própria escuridão.
O empata deve aceitar que, para ser total, ele precisa incorporar a capacidade de ser frio, calculista e implacável em relação à sua própria proteção. Ele aprende a ser o guardião de seu próprio jardim, não permitindo que parasitas drenem a seiva. Isso não o torna um narcisista. Torna-o um indivíduo completo. O lobo não devora o mundo. Ele devora a ameaça à sua matilha, que agora é o seu próprio ser. Essa é a grande ironia do poder raro. Ele é uma forma de narcisismo saudável, um investimento primordial na própria psique. O empata aprende que a compaixão só é sustentável quando nasce de uma fonte cheia, não de um poço que é constantemente drenado. Ele se torna o alquimista que transforma a sujeira da manipulação na autoestima sólida, o ouro psíquico. O terceiro pilar: a soberania do self e o fim da projeção. A maior vulnerabilidade do empata é a projeção. Ele projeta sua bondade, sua capacidade de amar e sua profundidade sobre o narcisista, acreditando que, sob a máscara, há um ser que pode ser resgatado. Ele busca a totalidade no outro porque se sente fragmentado. O poder raro é o reconhecimento visceral de que a totalidade reside exclusivamente no self. O empata se torna um ser soberano, não precisando de espelhos externos para validar sua existência ou sua luz. Ele para de projetar e começa a refletir internamente a própria luz. Este novo estado de ser cria uma espécie de campo de força psíquico. Quando o empata não projeta nada, nem amor, nem salvação, nem medo, nem esperança, no narcisista, o narcisista não tem onde se ancorar. O narcisista se alimenta da ressonância emocional. Quando o empata opera a partir de sua soberania, ele emite uma frequência de neutralidade, de indiferença fria, que é mortal para a psique narcisista. Essa neutralidade não é ódio, mas reconhecimento do outro como um vazio que deve ser evitado, não preenchido. O empata vê o narcisista não como um vilão dramático, mas como um complexo psíquico estagnado. Essa é a verdadeira liberdade. A despersonalização da relação abusiva, o reconhecimento de que ela era apenas a manifestação de um processo interno necessário para a individuação. O caminho do supersentido, a transmutação da intuição. A intuição do empata é notoriamente forte, mas desorganizada. Antes da iniciação pelo narcisista, essa intuição era usada para sintonizar e absorver. Era como um rádio sintonizado em todas as frequências ao mesmo tempo. O resultado: sobrecarga. O poder raro reconfigura esse supersentido. A intuição não apenas lê as emoções, mas agora lê o padrão de intenção. O empata não sente o que o outro está sentindo, mas sim o que o outro está tentando fazer com o que está sentindo. Ele desenvolve uma visão de raio-x psíquico que penetra a camada superficial da persona. Esse é o novo discernimento. É o entendimento de que a palavra e a ação raramente se alinham no predador. O empata não apenas ouve a voz, ele ouve o silêncio por trás da voz. Ele vê o movimento do arquétipo do trapaceiro, trickster, operando em tempo real. Essa capacidade de discernimento estratégico é o verdadeiro ouro alquímico extraído da experiência. O narcisista tentou destruir a alma do empata, mas em vez disso, ele poliu essa alma até que ela se tornasse um cristal capaz de refratar a luz e de cortar as ilusões. A jornada da individuação pelo deserto do narcisismo. A jornada de individuação, segundo Jung, é a busca pela totalidade do self. O encontro com o narcisista é um atalho doloroso para essa totalidade. É a crise que força o indivíduo a sair da inconsciência coletiva e assumir sua responsabilidade individual. O empata, no início, está preso ao inconsciente coletivo da bondade e do serviço, muitas vezes confundindo compaixão com codependência.
O narcisista, ao abusar dessa bondade, força o empata a questionar a própria natureza do bem e do mal. Ele é forçado a confrontar a ideia de que existe uma maldade pura, um vazio existencial que não pode ser amado, curado ou preenchido. Essa aceitação fria da realidade é a libertação. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A nova realidade do empata é o estágio do albedo, purificação. Ele lavou as impurezas da projeção e da ingenuidade. Ele não é mais ingênuo, mas sábio. Não é mais frágil, mas temperado. A antiga energia, que era drenada para sustentar o ego inflado do outro, é agora realocada para o fortalecimento do seu próprio centro psíquico. Jung via a vida como uma série de encontros simbólicos. O narcisista era o símbolo necessário para despertar o guerreiro adormecido dentro do empata. Este guerreiro não luta com espadas, mas com a verdade inabalável do seu ser. Ele não precisa provar seu valor. Ele simplesmente é. O perigo da recaída. O retorno do reprimido. Mesmo após o despertar, há o perigo da recaída, do retorno ao padrão antigo, especialmente sob pressão ou solidão. O empata que não integra completamente o lobo tende a idealizar a ausência de dor, esquecendo que o sofrimento foi a escola que lhe deu o poder. Para evitar isso, é crucial a prática constante do self-conhecimento e da vigilância interna. O poder raro é uma capacidade que deve ser exercitada. O empata deve continuamente checar se a sua compaixão é um ato de generosidade ou um medo de rejeição disfarçado. Ele deve verificar se seus limites são muros defensivos ou fortalezas de soberania. O empata desperto entende que ele agora tem uma responsabilidade com o inconsciente coletivo. Sua jornada não é apenas sobre sua cura individual, mas sobre elevar o nível de consciência de todos os que o cercam, simplesmente por irradiar integridade e discernimento. Sua presença se torna um repelente natural para a falsidade e a superficialidade, pois sua alma, agora temperada, não ressoa com a frequência do vazio. Ele se torna o farol que ilumina a sombra, obrigando-a a recuar. A chave final de Jung, o fechamento do loop e a revelação. O narcisista opera projetando uma imagem de plenitude e poder, mas essa imagem é mantida através do espelhamento e da energia vital roubada do empata. Quando o empata retira sua projeção e sela seu próprio self, o narcisista confronta o que ele mais teme, o seu próprio vazio. O poder raro do empata tem uma consequência devastadora para o narcisista. O que o narcisista perde quando o empata encontra sua totalidade é o combustível essencial. Não é apenas a atenção, a admiração ou o dinheiro. É a própria ilusão de que ele possui uma alma. Jung nos ensinou que a psique busca o equilíbrio. O narcisista, que tentou matar a alma do empata, agora é confrontado pela sobrevivência e ascensão gloriosa dessa mesma alma. O empata torna-se um buraco negro de indiferença, onde a energia narcisista não pode mais se ancorar. O narcisista perde seu espelho e, portanto, perde sua capacidade de se ver. Ele retorna à sua estagnação psíquica, ao seu inferno particular de superficialidade e solidão existencial. O empata, por outro lado, ganha a capacidade de ver a verdade sem filtro, a armadura do discernimento e a soberania inegociável do self. Ele transforma a maldição em vocação. A dor se torna sabedoria. O poder raro é, em última análise, o amor próprio elevado à potência máxima, um ato de guerra psíquica contra a fragmentação e a codependência.
É o self dizendo basta. A iniciação está completa. Pense na vida como um vasto oceano e sua alma, o navio. Antes, você navegava com as velas rasgadas, permitindo que qualquer correnteza tóxica te arrastasse para portos de sofrimento. O narcisista era a tempestade que, embora quase fatal, te forçou a consertar o casco com o ferro da autoproteção e a içar a vela da soberania. Agora, o poder raro é o compasso interno, o discernimento infalível que te permite sentir a direção verdadeira do self, ignorando os cantos sedutores e vazios da superficialidade. A jornada de volta ao self é sempre solitária, um retorno ao centro, mas essa solidão é o solo fértil onde a plenitude se enraiza. O empata que passou por essa fornalha não é apenas mais forte, ele é fundamentalmente diferente. Ele opera em uma frequência de realidade que a maioria das pessoas ainda ignora. Ele é o guardião da verdade, não apenas para si, mas para o inconsciente coletivo. O encontro com a sombra, seja a própria ou a projetada no outro, é o rito de passagem para a maturidade psíquica. O empata sai da infância espiritual e entra na totalidade. Esse é o legado do sofrimento transformado. Se essa verdade ressoou na câmara mais profunda do seu ser, se você sentiu o despertar desse poder raro, se você reconheceu a alquimia da sua própria dor, não deixe essa experiência ser apenas um vídeo a mais. Permita que ela se torne a âncora que estabiliza seu novo ser. Curta este vídeo para enviar um sinal de reconhecimento ao self. Comente abaixo qual dos 3 pilares você precisa fortalecer primeiro em sua jornada de soberania. E compartilhe esta mensagem com aqueles que ainda estão presos no labirinto da projeção. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada profunda rumo à totalidade, pois o self exige vigilância constante. E a próxima lição será sobre como manter a integridade recém-adquirida frente aos testes de fogo da vida cotidiana. A sua transformação é a cura do mundo. Não recuse o seu poder. O despertar do empata transformado é o nascimento de um novo arquétipo, uma figura que Carl Jung poderia chamar de o discernidor soberano. Este indivíduo não apenas sente as emoções alheias, mas agora as processa através de um filtro de severa autenticidade. Ele entende que a moeda corrente nas relações superficiais é a falsidade e que a verdadeira conexão exige uma integridade mútua que o narcisismo é incapaz de oferecer. A grande sacada do poder raro é o reconhecimento de que a compaixão sem limites é apenas masoquismo disfarçado, um desejo de ser mártir para ser notado. O discernidor soberano aprende a arte do afastamento necessário, a arte de não se envolver na neurose alheia, entendendo que a maior forma de ajuda que ele pode oferecer ao mundo é ser um exemplo de indivíduo completo e inabalável. A sombra do empata, uma vez integrada, manifesta-se como uma intuição blindada contra a manipulação. Antes, a intuição gritava, mas o ego fraco, sedento por amor ou validação, a silenciava. Agora, a intuição fala com a autoridade do self e o ego tem a força para obedecer. Essa obediência interna é a fundação da liberdade psicológica. O empata não se sente mais obrigado a se conformar às expectativas sociais de ser eternamente gentil ou pacífico. Ele entende que a verdadeira paz só pode ser sustentada por um guerreiro que conhece o valor da batalha e o momento de travar o combate. A metáfora do poço e da água viva. Imagine o empata anterior como um poço aberto no deserto, cuja água era oferecida livremente a todos. O narcisista vinha e não apenas bebia, mas contaminava a fonte, jogava lixo, exigindo que o poço continuasse a jorrar água limpa, apesar da poluição. A dor do abuso é o processo pelo qual o poço, o self, se fecha temporariamente para se purificar.
O poder raro é o processo de instalação de um sistema de bombeamento e filtragem altamente sofisticado. O empata transformado não nega a água, mas ele agora controla o fluxo. Ele decide quem bebe, quando bebe, e, crucialmente, ele se assegura de que a fonte interna permaneça intocada e pura. Este controle não é egoísmo, mas ecologia psíquica. O empata percebe que seu recurso mais precioso é a sua energia emocional e que ela não pode ser desperdiçada em tentar preencher buracos existenciais que só podem ser preenchidos pelo próprio vazio do outro. O narcisista, por sua natureza, é um buraco negro emocional, e o empata transformado recusa-se a ser a estrela que ele devora. A batalha dos complexos e a ascensão do herói. Em termos junguianos, o encontro é a batalha entre o complexo de vazio do narcisista e o complexo de salvador do empata. O narcisista, aprisionado em sua persona grandiosa, é governado por um complexo de inferioridade oculto. Ele precisa drenar a vida alheia para sentir-se real. O empata, aprisionado em sua bondade excessiva, é governado por um complexo de culpa e um medo de ser rejeitado. O poder raro dissolve o complexo de salvador. O empata percebe que tentar salvar o narcisista é um ato de arrogância espiritual. Ele não tem o poder de curar o que não quer ser curado. Sua missão é desviar sua energia de salvação para a salvação de si mesmo. O herói, no ciclo junguiano, deve primeiro matar o dragão interno, os padrões destrutivos, para depois poder ajudar a comunidade de forma genuína, sem codependência. A arma do herói transformado não é a força bruta, mas o discernimento silencioso, o conhecimento de onde a verdade reside e onde o engano se esconde. O novo relacionamento com o vazio. A maior lição que o empata aprende é a aceitação do vazio existencial no outro. O narcisista é, essencialmente, um ser sem centro, uma casca vazia. O empata antes fugia do próprio vazio, buscando preenchimento na intensidade das relações, mesmo que fossem tóxicas. Ao confrontar o vazio extremo do narcisista, o empata é forçado a confrontar o seu próprio. O poder raro reside na capacidade de suportar e integrar o próprio vazio sem pânico. É o reconhecimento de que a solidão não é a ausência de pessoas, mas a presença do self. O empata, agora, consegue sentar-se em seu próprio centro, em silêncio, sem sentir a necessidade urgente de preencher o espaço com drama ou com a dor alheia. Essa paz central é o que repele o vampiro psíquico, pois o narcisista só pode se alimentar da turbulência emocional. A calma é a sua criptonita. A sabedoria dos sinais, a linguagem do inconsciente. O empata, após o despertar, desenvolve uma relação mais profunda com a linguagem simbólica do inconsciente. Ele não apenas sonha, mas entende seus sonhos com clareza clínica. Os símbolos do abuso, da traição, da morte e do renascimento se tornam um mapa detalhado de sua jornada psíquica. Jung via os símbolos como pontes entre o consciente e o inconsciente. Para o empata, essa ponte se torna uma via de mão dupla, permitindo que a sabedoria ancestral do self flua para a consciência diária. Ele aprende a ler os sinais externos, os acidentes, as sincronicidades, não como coincidências aleatórias, mas como comentários do universo sobre seu caminho. Ele sabe, instintivamente, quando uma pessoa é um lobo em pele de cordeiro, não por sentir a dor, mas por reconhecer o padrão do símbolo. Por exemplo, um novo pretendente que se apresenta como excessivamente perfeito, um salvador imediato, aciona um alarme vermelho não pela sua beleza, mas pela sua irrealidade simbólica. O empata transformado reconhece a inflação, o excesso, a promessa grandiosa, como a primeira camada da máscara narcisista. O poder raro é a capacidade de recusar o que é bom demais para ser verdade em favor do que é autêntico e sustentável. A ética do discernimento.
A compaixão do empata desperto não é cega, ela é ética. Ele entende que a maior compaixão às vezes é dizer não, não apenas para proteger a si mesmo, mas para impedir que o outro continue em um caminho de destruição, mesmo que seja autodesgraça. O empata não se torna cruel, mas ele se torna justo. Sua justiça começa por respeitar o destino e as escolhas do outro, mesmo que essas escolhas sejam destrutivas. Ele abandona a ilusão de poder mudar o que não é seu para mudar. Essa nova ética do discernimento é o cerne do poder raro. Ela permite que o empata seja um farol, não um salva-vidas. O salva-vidas pula na água para resgatar, muitas vezes se afogando junto. O farol permanece firme na rocha, oferecendo luz para que os outros naveguem sozinhos. Essa é a diferença fundamental entre codependência e soberania. A criação da persona inviolável. A persona, para Jung, é a máscara que usamos para interagir com o mundo. O empata antes usava uma persona porosa, que permitia a entrada de qualquer energia. Após o processo de Nigredo e Albedo, o empata constrói uma nova persona, a persona inviolável. Esta persona é polida, mas não falsa. Ela comunica competência, limites claros e uma frieza estratégica que não convida à intimidade superficial ou à exploração. É uma armadura de cortesia profissional e distância emocional. O narcisista, que busca a vulnerabilidade para atacar, não encontra brechas nessa nova persona. Ele encontra uma superfície lisa e fria que não lhe oferece o calor da emoção para drenar. A persona inviolável é a manifestação externa do lobo integrado. Ela não é hostil, mas impenetrável. Ela afirma: eu respeito o meu espaço e, por extensão, forço você a respeitar o seu e o meu. Isso é a materialização do poder raro no cotidiano. O empata não precisa mais gritar seus limites. Eles são simplesmente sentados, respirados, vividos. O processo de separação, separatio. A alquimia junguiana descreve a separação como o ato de isolar os componentes puros. O trauma narcisista força o empata a realizar uma separatio radical. A separação entre o self e o ego fragmentado. Ele separa o que é dele e o que é projeção do outro. Ele separa a verdade da mentira. Essa separação é dolorosa porque exige o luto da ilusão. O empata deve lamentar o relacionamento que nunca existiu e a pessoa que ele idealizou. O poder raro é obtido no momento em que ele para de lutar pelo que é falso e começa a lutar pela sua própria realidade interior. A separatio é o corte com o cordão umbilical psíquico que o ligava ao predador. Um corte que finalmente lhe confere autonomia. A revelação da joia, conjunctio. Após a separação, o empata está pronto para a conjunctio, a união dos opostos dentro de si mesmo. A união da compaixão, ovelha, e da assertividade de lobo, do sentir, ânima, e do pensar lógico, ânimos. Essa união é o nascimento da joia filosofal, o self total e indiviso. O poder raro é, simbolicamente, essa joia. Ela brilha com uma luz própria, fria e quente ao mesmo tempo. Essa luz é a sabedoria. O empata não é mais apenas emoção. Ele é emoção guiada pela razão e temperada pela experiência traumática. Ele é um ser completo, complexo e perigoso para qualquer predador. A estratégia dos 3 espelhos quebrados. Para o empata se proteger definitivamente, ele deve quebrar os 3 espelhos que o prendiam ao ciclo do narcisismo. O poder raro reside na posse da marreta psíquica para este fim. O primeiro espelho quebrado, a imagem de Salvador. O empata deve quebrar a imagem de si mesmo como aquele que pode ou deve curar o vazio alheio. O complexo de Salvador é o convite mais tentador para o narcisista. Ao quebrar esse espelho, o empata assume sua limitação humana e aceita que a cura do outro é responsabilidade do outro.
O segundo espelho quebrado, a necessidade de validação. O empata antes precisava do espelho do narcisista para ver seu próprio valor, mesmo que esse valor fosse distorcido, ser o parceiro sacrificial. Ao quebrar esse espelho, ele encontra a validação dentro do seu próprio self. Ele não precisa mais que ninguém o veja para que ele exista. O terceiro espelho quebrado, a projeção de bondade perfeita. O empata deve quebrar a ilusão de que todas as pessoas são inerentemente boas ou passíveis de redenção. Ele deve aceitar a existência do mal psíquico, da sombra cristalizada que se recusa à transformação. Esse é o ato mais libertador, pois o liberta da ingenuidade e lhe confere a capacidade de julgamento moral. Ao quebrar esses espelhos, o empata não se torna cínico, mas realista. Ele se torna um mestre do discernimento. Esse é o poder que ninguém esperava. Eles esperavam que o empata sucumbisse ou se tornasse um agressor, mas ele se torna o sábio. A luta contra a identificação com a vítima. Um dos maiores desafios pós-narcisista é não se identificar eternamente com a persona da vítima. O poder raro não permite isso. Ele é uma força de transformação, não de estagnação no trauma. Carl Jung nos diria que a ferida, quando se torna identidade, impede a individuação. O empata deve usar o trauma como um degrau, não como um túmulo. Ele reconhece a experiência como um rito de passagem, uma dor necessária, mas ele não se define por ela. Ele é o sobrevivente, mas mais importante, ele é o transformado. A história do abuso é apenas o prefácio de sua verdadeira biografia, que é a história de sua ascensão à soberania psíquica. A voz do self, o novo monólogo interior. O monólogo interior do empata antes era cheio de autodúvida, culpa, e a voz crítica do narcisista introjetada. O poder raro silencia essa crítica externa e a substitui pela voz firme e calma do self. Essa nova voz não é otimista ingênua. Ela é factualmente otimista, baseada na verdade da experiência. Ela diz: eu sei o que aconteceu, eu entendi o padrão, eu tenho os recursos internos, eu sou invulnerável à repetição, porque eu mudei. Essa é a fundação inabalável que atrai relações saudáveis e repele a toxicidade. A atração de novas pessoas na vida do empata transformado é o teste final. Ele agora atrai pessoas que buscam a totalidade e a profundidade, pois sua própria frequência vibratória mudou. Ele não é mais um farol para o resgate, mas um farol para a ressonância autêntica. Ele atrai o ser, não a sombra, a compreensão da sincronicidade e do destino. O empata transformado entende que o encontro com o narcisista, por mais doloroso que tenha sido, estava no seu destino, não como punição, mas como iniciação. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos significativos que se manifestam sem causa aparente, mas que refletem um estado interno. O narcisista foi o espelho do que o empata precisava integrar em sua sombra para se tornar completo. Ao aceitar o destino da ferida, o empata se liberta da amargura e da pergunta incessante: por que eu? Ele muda a pergunta para: o que essa experiência me ensinou sobre o meu poder interior? A resposta é a joia. O empata como arqueiro, a precisão da intenção. O poder raro manifesta-se fisicamente na forma de uma nova postura, uma nova linguagem corporal e uma nova precisão na comunicação. O empata transformado não é mais passivo, ele se torna como um arqueiro. Sua intenção é clara, seu foco é singular e ele só lança a flecha, sua palavra, sua energia, quando o alvo é digno e a necessidade é absoluta. Ele não desperdiça mais energia em conversas vazias, dramas emocionais ou tentativas de agradar. Sua energia é preciosa e reservada para a criação de sua vida autêntica. Ele aprende a arte da concisão.
O narcisista adora o drama e a confusão para se alimentar. O empata transformado responde com clareza, fatos e brevidade. Não se torna uma frase completa e inegociável. A concisão é a manifestação linguística do limite soberano, a transformação do complexo materno. Muitos empatas possuem um forte complexo materno ou paterno, manifestado na necessidade de nutrir e salvar, muitas vezes buscando a satisfação na codependência. O encontro com o narcisista, que atua como um bebê faminto e insaciável, força o empata a exaurir esse complexo. O poder raro reside no redirecionamento da energia materna-paterna para si mesmo. O empata se torna o pai e a mãe de sua própria alma. Ele se nutre, se protege, se disciplina e se ama incondicionalmente. Ele para de projetar a figura parental que lhe faltou na infância sobre os parceiros tóxicos. Essa é a verdadeira individuação. Tornar-se o seu próprio guardião psíquico. O renascimento da criatividade e da alegria. O abuso narcisista drena a criatividade e a alegria, pois elas são as manifestações mais puras do self. O empata, antes, vivia em modo de sobrevivência, com sua energia criativa bloqueada pelo trauma. Com a soberania recuperada, a energia liberada do complexo de Salvador e da codependência é canalizada de volta para a criação. O empata transformado sente um renascimento da alegria pura, não a alegria superficial da aprovação, mas a satisfação profunda de ser e de criar. Isso pode manifestar-se em novas artes, projetos ou simplesmente na beleza de uma vida simples e autêntica. Essa é a prova final de que a alma sobreviveu e floresceu. A rejeição do idealismo tóxico. O empata tinha um idealismo tóxico, a crença de que o amor tudo cura, que a bondade tudo resolve. O narcisista quebra esse idealismo. O poder raro é a adoção de um realismo temperado pela esperança. O empata não perde a esperança na humanidade, mas ele a fundamenta na realidade do que as pessoas são capazes, tanto para o bem quanto para o mal. Ele espera o melhor, mas está preparado para o pior. E essa prontidão é o que o torna invulnerável. Ele não se surpreende mais com a maldade humana, mas também não se surpreende mais com a beleza da própria resiliência. Ele se torna um observador frio do drama humano, participando apenas do que contribui para a sua totalidade. O legado do empata transformado. O legado do empata que sobrevive e se transforma não é o de um vingador, mas o de um professor. Ele ensina, através de sua própria existência, que a escuridão é um caminho, não um destino. Ele mostra que a ferida pode ser transformada em uma fonte de poder inesgotável. Ele se torna um testemunho vivo da capacidade humana de transcender o trauma e de usar a dor como um mineral bruto para forjar uma nova e mais forte essência. Ele é a prova de que a individuação é possível mesmo nas condições mais adversas. Ele é, finalmente, um ser completo. Essa totalidade não é um fim estático, mas um estado de vigilância constante e de crescimento contínuo. O poder raro é a responsabilidade de usá-lo com sabedoria, não para dominar, mas para proteger e para iluminar o caminho, mesmo que a luz seja a frieza do discernimento. Ao aceitar a si mesmo, o empata realiza o ato mais revolucionário, a aceitação da sua natureza divina e humana, imperfeita e poderosa. Ele se torna o espelho não do narcisista, mas do self universal, refletindo a verdade inegável da própria existência. O empata aprende que o medo de ficar sozinho era, na verdade, o medo de estar consigo mesmo. O narcisista era apenas um instrumento para forçar essa introspecção. O poder raro permite que ele transforme a solidão em solitude, um refúgio sagrado onde a alma recarrega e se fortalece, longe do ruído e da exigência do mundo fragmentado.
A solidão agora não é vazia, mas cheia da sua própria presença. Ele se torna um mestre na arte da desvinculação, um observador tranquilo do fluxo e refluxo das neuroses alheias, sem sentir a necessidade de mergulhar ou de ser sugado pelas marés emocionais. Ele entende que a verdadeira empatia é reconhecer o sofrimento do outro sem se contaminar por ele, mantendo uma distância compassiva que preserva a integridade de ambos. Ele oferece a mão, mas mantém a âncora firmemente plantada no seu próprio self. Essa é a sabedoria que nasce do fogo. A relação com a morte e o tempo. O narcisista opera em uma negação constante da morte e da imperfeição, buscando a juventude eterna e a admiração infinita para escapar da finitude. O empata, ao passar pela morte de sua antiga identidade, a Nigredo, aceita a impermanência e a sombra. O poder raro confere ao empata uma profunda aceitação do tempo e da morte, liberando-o da urgência e da ansiedade. Ele entende que o tempo é um aliado, não um inimigo, pois ele permite a lenta e cuidadosa forja do self. Ele não tem pressa em provar nada, pois sua validade é interna. Ele vive no ritmo do ser e não na velocidade frenética do ter ou do parecer. Essa calma é novamente um fator de repulsão para a energia caótica do narcisista. A profunda compreensão do conceito de anima mundi. O empata, em seu estado bruto, estava excessivamente ligado à anima mundi, a alma do mundo, sentindo todas as suas dores. Após o despertar, ele mantém a conexão, mas agora com filtros. Ele se torna um comunicador mais eficaz entre o inconsciente coletivo e a consciência individual. Ele pode interpretar os sinais do mundo sem ser esmagado por eles. Ele se torna um tradutor da alma, capaz de nomear a sombra e a luz com clareza. Essa capacidade de tradução simbólica é o aspecto intelectual do poder raro. Ele não apenas sente, ele conceitua e comunica. Ele transforma a intuição bruta em conhecimento utilizável e estruturado. Ele se torna um sacerdote do self. A desativação dos gatilhos. O narcisista planta gatilhos emocionais no empata, medo, culpa, vergonha, para garantir o controle futuro. O poder raro é a ferramenta de desativação desses explosivos psíquicos. O empata não nega a memória do abuso, mas ele desvincula a memória da emoção reativa. Ele pode olhar para o passado com um distanciamento quase cirúrgico. Ele observa os fatos sem permitir que a dor o consuma novamente. Essa desativação é um processo ativo de reescrita da narrativa. A história não é mais sobre o que fizeram com ele, mas sobre o que ele se tornou a despeito do que fizeram. Ele assume a autoria de sua própria história, e o narcisista é relegado a um papel secundário, um catalisador temporário. O novo significado do amor. O amor, para o empata desperto, é redefinido. Não é sacrifício, não é fusão, e certamente não é codependência. Amor é a celebração da totalidade de dois seres separados e soberanos. É o reconhecimento mútuo da individualidade e dos limites. O amor saudável é a união de dois egos fortes em serviço a dois selfies completos. O poder raro garante que o empata nunca mais confunda intensidade emocional, o teatro narcisista, com profundidade genuína, a conexão autêntica. Ele busca a calma e a reciprocidade sustentável, não o pico e o vale da paixão tóxica. A conclusão poética da alquimia. A alma do empata era ouro em sua essência, mas estava misturada com a argila da ingenuidade e da codependência. O narcisista era o fogo violento que queimou essa argila. O poder raro é o ouro puro, o metal incorruptível que resta. Ele é mais pesado, mais denso e reflete a luz com uma clareza que assusta os seres vazios. Ele é o guardião da chama interior,
aquele que aprendeu a dizer eu sou em um mundo que tenta constantemente te reduzir a eu preciso. E no final, essa afirmação simples e absoluta é o único verdadeiro ato de poder que existe. O empata renascido não busca mais a luz no mundo, ele se torna a luz. Ele se torna seu próprio centro de gravidade, e de lá ele irradia uma paz que os predadores não ousam perturbar. A ferida fechada não é uma cicatriz feia, mas um emblema de iniciação, a prova de que ele viu a escuridão e retornou com a chave. A chave simbólica que Jung descreveu para trancar a porta dos manipuladores para sempre é a totalidade. O narcisista só pode entrar pela porta da sua fragmentação, pelo seu complexo de salvador, pela sua carência. Quando você está inteiro, quando seu ego e seu self estão alinhados, essa porta desaparece. Você se torna um ser sem brechas, uma esfera psíquica perfeita, onde a sombra alheia não pode mais se projetar. Essa esfera, essa totalidade, é a sua armadura. Não volte ao poço para buscar os pedaços que o predador jogou fora. O que você perdeu era ilusão. O que você ganhou é a essência do ser. Não se esqueça disso. Não negligencie a joia que você forjou no fogo da sua própria dor. A verdadeira jornada começa agora, na posse consciente e responsável do seu poder. Viva a totalidade. Seja o discernidor soberano que você foi forçado a se tornar. O mundo precisa da sua luz temperada. A última verdade é esta: o narcisista, ao abusar, não destruiu você, ele te criou. Ele acidentalmente te presenteou com o mapa do seu próprio tesouro. Agora, cabe a você guardá-lo e cultivá-lo. Essa sensação de profunda ressonância que você sente agora é o seu self te respondendo. Curta este vídeo se você está pronto para aceitar o lobo dentro da ovelha. Compartilhe-o com quem precisa deste mapa de autossuficiência. E comente abaixo a frase: eu sou o guardião da minha própria chama, para selar o seu pacto com a sua totalidade. Inscreva-se para continuar o trabalho de individuação. O silêncio do self é a resposta mais ruidosa ao caos. O empata transformado não mais reage, ele apenas observa. Esta observação silenciosa é a manifestação mais pura do poder raro. Ele entende que a reação é o convite para o jogo do narcisista, o sinal de que o controle ainda reside fora. A não reação, a indiferença calma e fria, é a quebra final do laço. O narcisista se alimenta da sua resposta emocional, seja ela raiva, dor ou súplica. Quando ele encontra apenas o vazio de uma superfície que não reflete, ele se move, faminto, para outro lugar onde a energia é abundante e desprotegida. A invulnerabilidade não é um escudo, é a ausência de algo a ser atingido. O antigo self codependente morreu e deu lugar a um ser autossuficiente, que não busca mais a aprovação, nem teme o abandono. O processo de desvinculação não é um evento único, mas uma prática contínua de refinamento. O poder raro requer manutenção. O empata deve constantemente checar suas fronteiras psíquicas, como um sentinela no muro de uma fortaleza. Ele não pode se dar ao luxo da inconsciência que o levou à situação inicial. Ele deve se tornar um mestre da consciência, vivendo uma vida de extrema vigilância interior, não por paranoia, mas por amor a si mesmo. Essa vigilância é o novo padrão de vida. A alquimia do trauma transforma a água turva da emoção em um elixir cristalino de sabedoria. Essa é a verdadeira riqueza do empata transformado. Ele não precisa de gurus externos, pois a voz do seu self é o único mestre que ele precisa seguir. Se essa verdade te libertou, saiba que essa jornada é apenas o começo. Eu sou o guardião da minha própria chama.